no ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, aonde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. No centro, a que chamamos de raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e cerre a porta onde encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. A grande invocação. É uma oração bem bonita da Fraternidade Branca, eu acho. E quem chegou, Jurema, acho que Flávia. Então, minha amiga chegou aqui também. Depois ela veio aqui dar oi. Como que eu vou fazer, tá? Eu vou ler, então eu não vou estar... Ah, não, posso ver vocês um pouco. Eu vou ler o texto aqui. Na verdade, é narrar e vocês vão sentindo e vivendo, vivenciando eles no corpo. Eu não vou ver vocês, tá bom? Mas eu tô aqui. Vocês vão sentindo. Posso? Os reis entenderam que algo mudava no céu e logo certamente mudaria na terra. Com fé e certamente visão espiritual, entenderam que se tratava de um ser descido diretamente do cosmo para a terra. Os três reis traziam etnias diferentes e, por que não, origem estelares diferentes. Eles eram reis. Isso é muito legal de pensar, né? Que os três reis eram de etnias diferentes e de origens estelares diferentes. E que eles eram reis. No Natal, tocam 12 sinos, anunciando a caminhada pelos arquétipos celestes. Estes arquétipos são as energias destinadas ao movimento humano e também ao desenvolvimento da natureza da Terra. Esse cinturão dos 12 signos que vibra, né, que segura tudo o que acontece aqui, que eu gosto sempre de pensar nele como esse firmamento, de fato, né, é um firmamento, ele passa por esses 12 arquétipos, né? Ele tem esses arquétipos dos signos como desenvolvimento do próprio ser da Terra e da própria natureza que vive na Terra. A natureza se manifesta no ser humano e o ser humano se manifesta na natureza. Existe algo nessa relação que é visível. Então, quando a gente olha as manifestações culturais no nosso modo de vida, elas são diretamente relacionadas à natureza daquele local. Então, a gente está falando aqui com a Carlinha, que está lá em Portugal, que está com frio. A natureza desse local, a natureza dessa época, impacta, né, aquele povo. Então, se faz calor, se faz frio. Isso impacta não só no modo de vida, mas também na configuração do corpo físico, na configuração do caráter. Se é montanha, se é mar, se é cidade, se tem escassez, se tem abundância, se tem biodiversidade, se tem sol, se tem água. Isso tudo vai impactando esse corpo. E isso é visível, tá? Nós somos impactados e impactados diretamente no nosso modo de vida nessa relação com a natureza. Mas a natureza, ela não é só fornecedora de recursos, vamos dizer assim, né? E aí, dentro dessa... E bom dia, pessoal que está chegando. Eu já estou lendo aqui, tá bom? Então, ela não é só visível, a natureza não impacta somente aquilo que a gente está vendo dentro dos modos de vida, e a cultura também, né, impacta nesse lugar. Mas
a natureza, ela impacta o lugar invisível também. E aí é nesse lugar que a gente vai entrando aqui, tá? Estar na natureza, quando a gente está nessa natureza, e a gente começou, né, imaginando esse corpo na natureza, entendendo que tem uma natureza em volta da nossa casa, tijolo. Então, estar na natureza é voltar para casa. E não é só a natureza fora, é a natureza de dentro também, né? Estar na nossa natureza também é voltar para casa. O que não é visível sobre a natureza, o que a gente não pode ver e também o que a gente não consegue, né, entender dentro das manifestações culturais é a magia. Então existe uma magia. E quando nós estamos inseridos, quando a gente decide, é isso que eu queria trazer, né? Quando a gente decide entrar nesse campo da natureza simbólico e invisível, a gente decide entender e viver a magia, né? Então nós vamos observar a natureza de uma forma diferente. Então, existem os seres mágicos das árvores, dos elfos nas abelhas, as fadas, borboletas fadas. Existe todo um cobertor, assim, né? Existe uma cobertura daquela natureza, da magia da natureza mesmo. E nada vai faltar. Se eu preciso de madeira para construir uma casa, se eu preciso de ferro, se eu preciso de cálcio, se eu tenho sede, tem tudo ali, né? Tá tudo fornecendo. Isso é magia. Isso é magia. Então, existe uma troca também na natureza, quando você acessa essa magia, que foi o que a gente fez dentro dessas 12 noites, existe uma troca que é de criação entre nós e a natureza, tá? Entre a nossa alma e a alma da natureza. E essas almas, tanto nossa quanto da natureza, elas anseiam por esse encontro, né? É uma sede de encontro. E eles têm códigos geracionais. Os códigos da natureza, eles são geracionais, eles são inteligentíssimos, tá? O sistema de Gaia, o sistema que conecta na natureza com tudo e com todos, ele tem todas as memórias. E ela é autocriadora também, ela não depende, né? A Terra ela não depende da nossa relação, mas ela anseia pela nossa relação, pela nossa intervenção na natureza, porque com essa dança, né? Então existe um querer da natureza também para nossa conexão, para a gente entender o mundo simbólico dela. Então nós não estamos sozinhos. A Terra é um ser vivo, ela é pulsante, ela tem a sua manifestação, a sua respiração. Ela tem um tempo, um espaço interligado, uma inteligência. E a natureza simbólica e sistêmica, né? Ela pode ser tocada pela nossa consciência. Ela pode ser tocada pela nossa consciência. Mas ela precisa de algumas coisas para ela ser tocada na nossa consciência. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fez isso, né? A gente pegou e abriu os portais, entendemos entramos nesse mundo simbólico, né? Quem conseguiu ir conectando com cada noite foi sentindo assim, nossa, tem alguma coisa aqui, né? E conforme o ano vai passando, eu vou entendendo com mais consciência esses portais, né? Eles vão fazendo mais sentido também. Então é como se tivesse uma conexão, você limpou uma conexão, fez um link para entender esse mundo simbólico. Mas ele precisa, para conectar sempre com essa rede de informações que ela traz, que a natureza traz, a natureza do cosmos, a natureza da Terra, a nossa natureza, a gente precisa de algumas coisas, né? Uma é a intenção, então ter intenção de fazer essa conexão. A dois é se tornar visível e disponível, como eu falei, né? Tornar visível, porque não é só a natureza que eu estou vendo, eu estou vendo a natureza também está me vendo, então eu preciso me tornar visível a ela. E essa está na intenção, né? Me tornar visível a ela. E preciso de autorização também, né? Porque essa autorização que a natureza dá a partir do momento que eu tenho a intenção e que eu me torno visível a ela, ela fala, ok, pode subir, pode vir, né? E de autoconsciência. E tudo se conecta, né? Essa autoconsciência, eu tenho consciência da minha natureza e da natureza
a natureza que tem fora, eu consigo disponibilizar uma intenção, eu vou ter autorização, então uma coisa está puxando a outra. Então, só para dizer que existe um esforço nessa correlação e nesse entendimento simbólico do mundo, né? Que é em outro plano, que não é só aqui onde eu estou vendo. Existe um esforço. E exige um esforço, né? Exige um esforço no nosso olhar também. Então, é contemplar, analisar, entender, intuir as linguagens. A própria linguagem da natureza humana também, da natureza da nossa vida, da natureza do nosso corpo. Existe na nossa biografia, na nossa vida, uma natureza. Algo está se revelando para a gente o tempo inteiro ali, né? E existe um esforço nosso de contemplar isso também, de analisar, de entender, de fazer leituras. Às vezes, de momentos muito difíceis da nossa vida, a gente precisa ter, não consegue ter naquele momento, mas em outro momento a gente vai conseguir olhar esse momento no fio do destino. Bom, a natureza do corpo humano tem relação com os sentidos. Então vamos voltar agora, sair um pouco da natureza de fora e vir para a natureza de dentro, do corpo. Então essa natureza nossa, humana, corpo físico, ela tem uma natureza que passa pelo pensar, sentir e querer. Eu falei isso em algum áudio? Então tem aqui, pensar, sentir e querer. Isso é a natureza do corpo físico, tá? Então, tudo bem. Eu tenho essa natureza que mora no corpo físico. Aqui, nesse corpo, eu consigo pensar, sentir e querer. Querer, sentir e pensar. Sentir, pensar e querer. Ela faz essa brincadeira. Isso está nessa esfera física, do corpo físico, e também etérica. O que é etérico? Quem não tem conhecimento sobre isso, é esse campo energético que mora em volta do corpo. Isso é o corpo etérico. Então, esse pensar, sentir e querer, ele está relacionado tanto com o que eu sinto aqui do lado de fora, que o meu corpo energético sente, tanto quanto o meu corpo físico sente. Então, são esses dois que brincam de pensar, sentir e querer, tá? E nós fazemos isso acordados. Tem sentido o que eu estou falando, tá, gente? Depois assiste de novo se não conseguir pegar tudo. Mas a gente faz isso acordado, em vigília, que a gente chama, né? Estamos acordados nesse momento, e aí nós conseguimos sentir as energias fora, sentir uma emoção, pensar sobre isso. Preciso estar acordada para pensar sobre isso. E para querer também. Ela está acontecendo em vigília, é eu acordada aqui nesse corpo, nessa vida, tá bom? Então, dentro dessas noites, a gente atravessou a natureza do sono também e do sonho, que é outra natureza, que eu estou dormindo, eu não estou acordado. Então, dentro dessa natureza do sono, do sonho, eu estou ou dormindo, ou um pouco acordado, sabe? Às vezes dormindo acordado também. Só um minutinho. Então, essa natureza do sono e do sonho, ele já não tem essas capacidades de pensar, sentir e querer. Embora uma impacta na outra, mas ela é intuir, inspirar e imaginar. Então, vamos lá, corpo físico, corpo etérico. Eu penso, sinto, quero. Corpo astral e espiritual, eu tenho a minha intuição, a minha inspiração, a minha imaginação. Então imagina quando a gente está inspirando alguma coisa, intuindo alguma coisa, são capacidades espirituais, astrais, são capacidades desse eu cósmico, né? Do eu sou cósmico. Então essas inspirações que a gente tem, essas intuições, são a conexão dos nossos corpos lá em cima. E nós tivemos essa possibilidade de acessar um pouquinho simbolicamente essa energia do sono e do sonho dentro dessas 12 noites. Quando a gente presta atenção no tempo que a gente está dormindo, quando a gente anota os nossos sonhos, então a gente fica mais consciente desse tempo. A gente percebe mais, a gente intui mais o dia, a gente ficou mais consciente disso, né? E essas são as capacidades desses outros corpos. Então imagina agora
que tem lá o eu, o corpo astral, vamos descendo, né? O eu, o corpo astral, o corpo etérico, o corpo físico. E quando eu estou em vigília, né? Quando eu estou acordado consciente, eu tenho uma integração desses corpos. Eu consigo me colocar vertical neles, eu consigo conectar com o que eles estão me dizendo. Quando eu estou dormindo, existe um deslocamento, tá? Então, bota lá no vertical, eu, corpo astral, corpo etérico, corpo físico. Quando eu estou dormindo, o eu e o corpo astral, eles se deslocam, eles vão lá, vão passear. E eles se conectam, né? Eles conversam. E eles vão trazer coisas para esse corpo também, quando eles descerem, tá? Bem, o corpo físico e o corpo etérico, vamos dizer assim, eles têm uma conversa aqui também inconsciente. Eles estão dormindo, mas eles estão aqui conectados. Tá bom. Quando eu tenho sonho e eu lembro do sonho, existe uma outra coisa. O eu está aqui em cima, o corpo astral e o corpo etérico, eles se tocam. Ele desce um pouquinho e toca essa energia. Por isso que eu lembro. Ele desce um pouquinho, eu tenho sonho, então eu lembro. Eles se tocam, eles se deslocam, tá? Então, eu tô lembrando disso. O corpo físico, ele tá quase acordando, sabe? Eu tô quase acordando e aí eu lembrei do sonho, por exemplo. Então tem o eu, corpo astral, o corpo etérico. Muitas vezes eles possam se deslocar juntos também em vigília. Quando eu tô acordado, eu posso estar consciente dessa integridade. Eu posso lembrar de sonhos ou de coisas que eu não lembrava. Eu posso ter insights, os famosos insights. Então, cada corpo desse tem uma condição, tem uma qualidade, tem um ciclo também. Eles finalizam os ciclos. Eles têm os ciclos de vida deles dentro do nosso corpo. Nosso corpo físico tem um ciclo, né? Bom, só para trazer essa imagem do sono, né? Como a gente pode agora trazer esse conhecimento consciente para poder entender o que a gente fez nesse sonho, o que a gente faz quando a gente olha os sonhos. E eu posso continuar com isso durante toda a minha vida. Eu posso ter meu caderno de anotações de sonho. Isso faz muito sentido. Isso também é um comprometimento das pessoas que são iniciadas, iniciáticos, que fazem, né, estudos iniciáticos, anotam seus sonhos. E mais do que isso, começam a entender que existe uma integração e começam a se conectar sempre com o eu e sempre com o corpo físico. Porque não é que eles se desconectam, mas eles ficam sem consciência, tá? Bom, os seres mágicos que falam à noite e que falam de dia, né? Falam no nosso destino. Eles falam nas nossas escolhas, eles falam na nossa biografia, na nossa vida, né? Então, hoje, na 13ª noite, existe um espaço, assim, né? E eu falei do silêncio que eu percebi, embora o gato miou 5 horas da manhã para me acordar, ficou um silêncio, assim, né? Um silêncio diferente. Eu até fiz a meditação conectando com esse silêncio no começo, que é esse espaço extraordinário, assim, né? Para nomear e conectar com toda a trajetória que você fez também dentro da sua vida, dentro do seu ano, mas dentro desse mês, que foram esses 13 dias também. E existe um mérito seu de estar aqui, de ter conseguido chegar, de ter conseguido estar acessando essa informação e esse momento, esse tempo também, né? Dá para a gente acessar. Então, após essas 13 noites, vamos dizer, nós estamos mais firmes, sabe? Nós ficamos mais firmes, vocês vão perceber. Porque eu sei o que e quem vive em mim e como vive em mim. Então, por isso também é interessante trazer o conhecimento, né? É o que vive em mim, o que mora no meu corpo, quem está conectado aqui, tá? E vamos. Nós continuamos no mistério, vamos dizer assim, né? Com tudo que nós vemos é mistério, tudo que nós não vemos também é mistério, mas nós somos mais capazes de estar firmes nesse mistério, né? Entendendo assim, tá, eu vou intuir aqui, eu vou seguir aqui. Nas 12 noites também, nós viajamos por essas 12 noites, e eu vou falar agora
sobre essas hierarquias espirituais. Porque, se vocês perceberam, para cada meditação, né, das 12 noites, eu falei o nome de um ser espiritual, tá? E eu vou só citar ele aqui, eu já estou acabando, juro, mas eu só vou citar ele aqui, né, nas 12 noites, que cada noite a meditação, e eu trouxe também um ser espiritual. Então, são 12 noites que nós viajamos, acessamos essas hierarquias. Algumas pessoas já canalizaram essas hierarquias, a gente seguiu os nomes que são da antroposofia, que tem outras origens, mas que Steiner vai colocando isso para gente, mas a gente pode fazer uma analogia com as 12 raios da fraternidade branca, enfim. Ou até pode estar realmente presente em outras formas de descrever deidades e a origem do mundo, de contar a origem do mundo. Mas o que esses seres que eu falei em cada meditação, é importante entender só o que eles estão trazendo, tá? Eles trazem o processo de descida desse ser para a Terra. E somos nós. Então ele fala do processo evolutivo do humano e da Terra, e da natureza. Por isso que a gente está ligado. Então, para cada ser, ele traz uma contribuição para essa vida que está em desenvolvimento. E eles são divididos em 3 hierarquias, segundo essa percepção antroposófica. A primeira hierarquia, e aí vocês vão lembrar quando eu falar, né? Os serafins, os querubins e os tronos são os 3 seres que habitam a primeira hierarquia. E eles são os seres do amor, da harmonia e da vontade. Eles são sentimentos de outra dimensão. Como eu falei, né? Quando eu expliquei lá o corpo astral, o corpo físico, são sentimentos de outra dimensão. Eles passam no nosso corpo como um sopro, tá? E esses seres, eles criam a energia do sistema solar, que rege a humanidade em vibração. Então, é uma vibração. Eu vou repetir: amor, harmonia e vontade. É essa vibração desses seres da primeira hierarquia. A segunda hierarquia, que são os quiriotes, que são os dinamis e os exusiais, eles são os seres da sabedoria, do movimento e da forma. Eles são presentes na natureza já, né? Tanto a natureza fora, quanto a natureza que toca em nós, eles já estão mais presentes na natureza. São da segunda hierarquia. Eles já trazem para a gente, né, a possibilidade disso habitar mais próximo de nós, a sabedoria, o movimento e a forma. E a terceira hierarquia, os arqueus, os arcanjos, os anjos e os humanos. Então, essa personalidade são os seres da personalidade, da luz e da liberdade. E eles estão presentes na nossa natureza mesmo, dentro de nós e do nosso DNA. Então, nós temos DNA angélicos, eles estão dentro de nós. Eles são muito próximos nesse nível, tá? As 12 noites que nós vivemos, e hoje a 13ª, não foi um momento só de adivinhação ou de projeção das nossas expectativas sobre o tempo que vai vir, né? Esse tempo que a gente percorreu, ele foi um mês cósmico, como eu falei aqui no início, né? Foi uma vivência espiritual intuitiva dentro desse mundo simbólico da natureza, natural em nós, tá? Então, para finalizar, eu trouxe um contozinho que é um pouco forte, e interessante a gente viver nele e levar ele também para o nosso sono, tá? Em noite escura, todos os seres sabem, antes dos homens, que tinha nascido um ser solar. Na noite, na terra, nasce um ser de luz própria. Essa luminosidade desperta depois os pastores que dormiam ao relento próximos dos animais, pois eles eram seres próximos dos animais e se levantaram e seguiram até Belém para celebrar a vida desse ser abrigado no âmbito da terra, que um dia esse ser será Cristo. Depois desse dia que chegam os reis magos, que é esse dia 13 que chegaram os reis magos, você pode até fechar os olhos para ir
sendo guiada nessa história, nesse lugar, na manjedoura onde estava, na noite de hoje, da 13ª noite, a imagem, né, dos reis que receberam os presentes, da natureza que intuiu a chegada desse ser solar. E na noite que foi escura, porque a partir de amanhã começa a nossa vida, um novo mês da vida, essa noite de hoje para amanhã, a gente vai sentir, né? Que a gente fechou o portal também. E acontece uma coisa muito interessante nessa noite. Maria estava lá com Jesus, cuidando do bebê, os animais perto, e vem se aproximando uma pessoa com capuz preto, totalmente preto. Ela vem se aproximando, entrando. Já tinham entrado tantas pessoas ali, reis, pastores, animais, mas Maria ficou olhando para esse ser que entrava ali e foi se aproximando de Jesus e se aproximando de Jesus. Maria começou a ficar preocupada e se colocou próximo. Ela se colocou próxima, só estava do lado, tá? Ela não interferiu, embora sentiu assim uma força muito diferente. E esse ser, essa pessoa, não mostrou o rosto, estava o tempo todo com essa capa. E ela coloca as mãos para o lado de fora dessa capa. Ela percebe que é uma mulher. E ela deixa em cima de Jesus uma maçã. Deixa uma maçã, tira a capa, vira e vai embora. A maçã que conta, né, essa tal história dos pecados do homem, os pecados da maçã que são recolhidos no batismo. E o pecado que a maçã carrega, que pecado é esse que a gente até hoje tenta entender? Para mim, o pecado do homem é a memória. São as dores contidas nessa rede de memória. E ao entregar a maçã para esse ser solar, ela sabe que ela segue sem culpa, que ela pode seguir sem vergonha, que ela pode seguir sem peso. João também sabia que esse dia chegaria de libertar todo homem e toda mulher dessa terra, dessas memórias. O pecado que está na nossa memória, que repetimos os simbolismos, né, dessa maçã vermelha que nós penduramos nas árvores do Natal. E que hoje, no Dia de Reis, eu retiro as maçãs da árvore. Eu retiro a árvore do Natal. Eu presentei o Cristo em mim com ouros, mirras. E os reis sabem que nós somos cósmicos, que nós somos livres. O humano que precisa tirar a culpa da maçã, o medo da serpente, a culpa da Eva, ou a apatia do Adão, para viver cristicamente, cosmicamente na Terra. Se tudo é simbólico, espero de coração que tenha feito sentido esse ato simbólico das 12 noites, dessa terceira noite, do rei, mago, astrólogo, até gritou aqui, do rei, mago, astrólogo que eu sou, e que eu manifesto no dia de hoje esse presente, esse ser crístico que cada um de nós é na Terra, e que eu coloco essa maçã de volta. Tá puro, tá curado. E é isso que eu vim fazer aqui, é isso que cada um de nós vem fazer aqui. Namastê, amém, axé, shalom, Raush, Raush, Raush.